Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje apareci por aqui de surpresa, mas para trazer um tema bem interessante, que o pessoal tem me perguntado bastante nas últimas semanas no privado. Né? Então eu achei importante trazer essa informação e para a gente conversar um pouquinho, né? E explicar algumas coisas para vocês, tá? Então, antes da gente começar, o que a gente vai falar um pouquinho, né? Eu recebo muito essa dúvida, né? Quando a gente faz pergunta, né? Quando o recrutador faz pergunta, se tem alguma pegadinha por detrás, como que deve responder, e eu vou contar algumas coisas aqui para vocês, tá? Antes da gente começar, comenta aqui para mim, né? Se o áudio tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir certinho, me ver também, isso é importante, né? E aí a gente já começa, tá? Enquanto isso, deixa um like aí, né? Isso é importante também. E vai me contando aqui do áudio, tá? A Cláudia já falou que o áudio tá ok, a Fernanda também. E aproveitando, né, que a gente já teve ali o retorno do áudio, conta para mim de que cidade, estado, de onde você está assistindo, de onde você tá, né? Gosto bastante de saber para entender também, né? Um pouquinho do meu público, um pouquinho de quem me acompanha. Né? Isso é muito legal, assim. Bom, gente, para não perder muito tempo, né? Eu acho que a gente... Eu não gosto, na verdade, eu gosto de otimizar, né? Então a gente já vai começar, tá? A Cláudia, falando aqui de Betim, Minas Gerais. A Fernanda de Cotia, em São Paulo. A Ellen de São Paulo. O Paulo de Belém. Um abraço para vocês e obrigada por estar acompanhando, tá? Vamos para o assunto, né? Antes que a gente se delongue muito. Mas por que eu quis trazer esse assunto para vocês, né? Eu acho que é uma das principais dúvidas que os profissionais têm, né? Eu acho que assim, a maioria das pessoas que vêm me perguntar questionam isso, tá? Essa questão das pegadinhas por detrás das perguntas. O que eu acho, assim, eu como recrutador, né? Eu não gosto, né? Eu procuro ser... As perguntas que eu uso é realmente que eu pergunto, na verdade. Realmente eu quero uma resposta ali que faz sentido para a posição, para o que eu estou buscando. Então, da minha parte, não tem pegadinhas. E eu acredito que não faça sentido a gente colocar pegadinha, né? Porque a gente está falando de carreira, de né, trabalho, a gente não está brincando, né? Então, eu penso nesse sentido assim, tá? E aí, sempre que alguém me pergunta assim, né, Leandro, o que eu devo responder? Vamos trazer um exemplo aqui, né, bem clássico, que eu acho que é o que eu mais recebo hoje. Leandro, o que eu devo responder quando me perguntam sobre a pretensão salarial? Né? Qual que é a sua pretensão, qual que é a sua expectativa salarial? De fato, assim, é a sua expectativa salarial, né? Não tem muito o que dizer ali. O que você pode falar, o que eu fazia, é falar o valor, falar que é negociável ou não, porque a gente sabe que cada um tem sua realidade ali. E aí também você pode perguntar, né, se está dentro e tudo mais. O que eu faço? Normalmente, eu já sei mais ou menos ali a expectativa do profissional, então eu só confirmo algumas informações que a gente recebe na plataforma. E aí eu falo se está dentro, se está muito acima, se passou um pouquinho. Então eu gosto sempre de sinalizar nesse sentido. Mas caso vocês não tenham essa, né, não, o recrutador não sinalize, não há problema em perguntar se está dentro ou não. Porque, gente, a luz começou a piscar aqui do nada, tá? Entender? Porque
eu acho que, né, não adianta também a gente tem uma expectativa ali, e também não adianta a gente baixar muito, porque vai dar um problema. E a gente vai ter, eu sei que a gente está numa situação bem complicada, mas eu acho que tem coisas que a gente não se sujeita, e isso eu super entendo, assim, né? Eu acho que tem muito disso, assim. E, então, você sempre pode falar e falar que está a negociar, enfim. Mas, assim, o recado que eu quero deixar aqui, mais do que, né, eu só dei o exemplo da expectativa, mas é que, assim, como eu falei, não é pegadinha, eu quero saber de fato, né, qual é a sua expectativa salarial, um pouco da sua trajetória, dos seus resultados. Não tem, por detrás das perguntas que eu faço, não tem pegadinha. De fato, eu quero saber mesmo. E eu acredito que muitos recrutadores seguem essa linha também. Eu não vejo porque eu fazer uma pegadinha que possa te induzir ao erro. Na verdade, eu quero encontrar o melhor profissional, né? E se for você, melhor ainda, né? Então, já facilita, a gente já fecha a vaga e beleza, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? E aí, se a gente pensa assim, né, que eu tô falando aqui para vocês, né, que, você comentou, né, que não tem pegadinhas, mas tem umas perguntas que são muito específicas, né, como, por exemplo, não vou dizer assim que eu faço, mas eu sei que tem, né, por que você quer trabalhar com a gente, né, enfim, esse tipo de pergunta, né. O que eu sempre dou dica, né? Dou dicas para as pessoas, né? E que eu acho que é de um geral, assim, né? Que a gente tem que estar preparado, né? A gente precisa estudar sobre a vaga. E eu bato muito nessa tecla, porque assim, né? Quando eu te chamo ali, né? Porque já gerou um interesse, eu sempre falo isso, né? E aí eu preciso que você me conte um pouquinho das tuas vivências, né? Que a gente sabe que no currículo é um resumo, não dá para colocar tudo. Então, né, você vai me contar suas vivências baseadas no que a vaga pede e trazer resultados, enfim, a gente aborda esse tópico, né? Mas é isso, gente. Eu acho extremamente importante. É uma coisa que eu fiz, faço, enfim, de estudar sobre a vaga de fato para eu falar o que a vaga pede e, claro, o que eu tenho que a vaga pede. Nem tudo a gente tem, né? É difícil a gente ter 100%, mas o que a gente tem é bom a gente mostrar ali e enfatizar, né? Uma outra coisa é a questão de você estudar sobre a empresa também, né? Eu acho que é muito importante, assim, porque você entende um pouquinho da missão, da visão, dos valores da empresa, para você, né, ter algumas respostas ali, se está alinhado com teus valores também, né? Então, assim, tem isso, e eu sempre falo para você pesquisar sobre a empresa também, tem o Glassdoor, o LinkedIn, enfim, tem N ferramentas que você pode pesquisar. Mas é importante você estudar e conhecer, né? Então, para saber onde você está indo e para saber, né, os valores, como eu falei, a missão, a visão, né? Normalmente, quando se faz uma resposta nesse sentido, né, por que a gente deve escolher você e não outro candidato, né? Não é que tem uma resposta certa, não é isso que eu estou te dizendo para vocês, mas a gente tende a falar do outro e não falar da gente. Então, eu acho legal a gente falar o nosso, né? E explicar o porquê que a gente sai na frente dos outros candidatos, trazendo uma competência ali que a gente tem, um diferencial e tudo mais. Então, eu sempre gostei de relacionar as respostas com a cultura, a visão da empresa, missão, visão, né, valores, porque eu acho que faz sentido. E realmente, né, a gente vai para a entrevista para empresas que a gente faz sentido, então cabe a gente dar uma estudada também, né. Uma outra coisa que eu acho bem legal, né, que eu falo, é pra gente treinar. E quando eu digo treinar, né, é porque a gente, normalmente a gente não sabe contar a nossa trajetória ali, né. Então é importante a gente dar uma treinada, pode ser com o espelho, pode ser com a câmera mesmo, né, ou com alguma outra pessoa de confiança. Você pega ali as principais perguntas e vai treinando. Como eu falei, não é resposta pronta, mas a gente sabe contar a nossa história. Então, quem é melhor para contar, se não você, né? Como eu disse, para falar dos resultados também, tá? Isso é importante. É o que diferencia, né, você do outro profissional. Cada um tem um resultado ali, uma conquista, né? Enfim, algum projeto que participou. Nesse sentido, assim, esses são os diferenciais.
né? Então é importante vocês trazerem também, né? Tá fazendo sentido, gente? Às vezes eu falo, e aí eu começo falando e não paro, né? Mas eu acho que eu gosto de entregar bastante conteúdo em um tempo legal, assim, sabe? Então, é por isso também que eu aproveito e já vou falando. E uma coisa que eu percebo muito é evitar falar demais. Vamos voltar ao exemplo da pretensão. Quando a gente pergunta a pretensão, tem gente que faz toda uma justificativa para daí dizer a pretensão. Assim, né, a gente pode se justificar, enfim, mas você precisa ser direto ali, né? Você tem que focar em contar mais suas experiências, enfim. Você não precisa, né, fazer uma dissertação ali para dizer sua pretensão, não. Você pode ser direto e explicar ali, né? Enfim, minha pretensão exemplo, 6 mil, hoje eu ganho 5, mais benefícios, então para eu sair teria que ser 6 mil pelo menos e tal. Ok, já falou, né? Tá dentro, enfim. Agora você ficar falando toda uma história, né? Não, acho que não cabe. Assim. Eu sempre falo, seja direto, né? Eu sempre digo, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente vai abrindo margem para algumas coisas, né? E aí começam a surgir alguns pontos que levantam interrogação e tudo mais, assim. Então, procure ser direto, sabe? Eu prezo muito por isso, assim. Sempre não, mas eu procuro ser o mais direto possível, né? Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, tá? E vamos lá. Que eu vou olhando, depois eu olho, enfim. Eu acho que, assim, né, eu falei ali uns principais, né? Muita coisa eu acho que vocês já devem ter ouvido, e aí ficar repetindo também não faz tanto sentido assim. Mas eu acho que isso aqui é muito importante, tá? Principalmente no remoto. Eu percebo que tem uma relutância de alguns profissionais que falam, eu não gosto do remoto, eu prefiro presencial. Mas tá, gente, hoje a nossa realidade é essa, né? A maioria das entrevistas são remotas, enfim. A gente se adapta à realidade, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter renda, então assim, ponto, gente, não tem. Você não precisa ter uma estrutura igual eu tenho luz aqui, uma câmera e tal. Mas porque eu uso para fazer, né, live, enfim, gravar as coisas. Mas você não precisa ter essa estrutura. Você pode fazer do seu celular, da câmera do seu note, enfim, da webcam que você tem aí. Não necessariamente a gente vai, né, ficar observando a estrutura que você tem para fazer uma entrevista por vídeo. Na verdade, a gente quer conversar com você, te conhecer, né, observar ali. Mas não é a estrutura que você tem. Então, assim, foque, né, em ouvir com atenção, né, antes de responder qualquer coisa. Eu percebo que às vezes a gente pergunta alguma coisa e aí, né, os profissionais respondem uma outra coisa totalmente diferente. E eu sempre repito, né, e até para me dar um apoio. Eu sei que o momento a gente fica nervoso e tudo mais. Mas é importante a gente ouvir. Se não entender, eu sempre falo. Me pergunta, me interrompe, não tem problema. Me chama. Quem já fez entrevista comigo sabe. Se não entendeu alguma coisa, já me pergunta, que eu repito. Tento falar de uma outra forma também, se for o caso. Né? Então é importante vocês ouvirem antes de responder. Né? Então, sempre exercitem isso. Tá? Isso aqui é muito legal. Eu fiz uma simulação na semana passada e a profissional, ela né, tava nervosa, enfim. E aí a gente tava conversando, foi né, quebrando o gelo ali. Mas ainda assim, uma resposta, na verdade, ela enroscou. Porque não estava dentro daquele script que a gente né, é acostumado. Assim, algumas perguntas diferenciadas, né? Porque, igual eu falei, eu sou mais objetivo nesse sentido. Eu quero saber de fato do teu profissional, enfim. Então eu vou em algumas perguntas mais estratégicas. E assim, talvez ela já tivesse respondido aquela pergunta, não sei, mas ficou nervosa, ok. Eu perguntei, você quer tomar uma água? Ela falou que sim. Aí eu falei, sim. Daí ela sentou e falou, não, posso começar de novo? Beleza, gente, é isso, né? A gente tá aqui para isso, né? Ninguém é perfeito, a gente sempre passa por essas situações, começa de novo e tá tudo certo, né? Porque antes de você começar de novo do que falar alguma coisa que não tem nada a ver, né? Então é isso, e essa é a dica, né? Eu vou fazer até um post sobre isso, mas tem água por perto também, para vocês, assim, vocês sentirem que estão ficando nervosos, vocês tomam uma aguinha e tudo mais.
E como eu falei aqui do nervosismo, né? Eu acho que isso é um dos fatores, assim, que a gente não costuma reprovar por nervosismo, né? Mas o nervosismo pode atrapalhar a gente de falar, né, as coisas que a gente queria falar. Da gente se expressar bem também, né? Então eu acho que é isso, assim, sabe? É vocês. Cada um tem uma forma, né? Eu gosto muito de escutar música, às vezes de ler alguma coisa também, enfim, é uma forma que eu me distraio, assim. Mas aí cada um tem, né, uma forma de fazer ali para dar uma amenizada, né? Claro que, como eu falei, a gente fica nervoso, né? Acaba sendo normal, mas aí vai fluindo, assim. O problema é quando não flui, né? E isso acontece mesmo a gente fazendo de tudo. A gente sabe que tem gente que é mais travada, né? Isso acontece, é super normal. Mas como eu falei, não é o nervosismo que vai te reprovar, às vezes é você não falar alguma coisa, né? Não se expressar e tudo mais. Nem todo mundo vai ficar te perguntando ali, porque quando eu preciso saber de alguma coisa, normalmente eu vou ali a fundo, pergunto, procuro detalhar, né? Tentar entender. Mas eu sei que nem todo mundo vai agir dessa forma, então eu sou bem realista, a gente se prepara para o que é real, assim, né? O que o mercado espera. Né? Nem sempre você vai encontrar alguns profissionais que seguem essa conduta e tudo mais. Então, é isso, assim, gente. E eu acho que, né, como eu falei, o nervosismo faz parte. Por exemplo, antes de eu começar aqui, estava um pouco nervoso, mas eu já aprendi a controlar, então beleza, sabe? Tipo, aqui, tô falando tranquilamente, tô passando o que eu preciso passar, sabe? Então é isso, sabe? A gente tá ali para passar o que a gente precisa, para mostrar que a gente é o candidato ideal. E é isso. É como eu falei, você já foi chamado para entrevista, significa que você está tendo já gostaram do seu perfil, né? Então, cabe a você ali. E eu sempre falo, né? Testa os equipamentos, as plataformas, porque às vezes a gente se bate mais em uma aqui, outra não. Então é legal, assim. Eu, eu ando preferindo facilitar, então procuro plataformas, por exemplo, Meet, Google Meet, né? E aí é só você entrar ali, fechou, e não tem muito, né? Mas você precisa configurar a sua câmera, áudio, enfim. Às vezes entra mudo, a pessoa não percebe, vai falando. Então é isso, assim. Mas é igual eu falei aqui, né? Que eu já trouxe algumas dicas para vocês, né? Porque eu acho importante, mas eu não vejo, né, a questão de pegadinhas, né? Assim, como eu disse, nas entrevistas que eu conduzo e dos profissionais que eu conheço, né? Então, assim, pode ser que tenha, não sei, né? Pode ser que sim. Mas eu não vejo uma forma assertiva fazer isso, né? É uma perda de tempo, tanto para quem seleciona quanto para quem está ali como candidato. Eu não gosto, esse negócio de induzir as pessoas ao erro não é legal, né? É igual eu falei, quando eu pergunto uma coisa, eu quero saber aquela coisa. Né? Não precisa você, tem coisas que a gente não precisa explicar muito. É igual uma vez eu tava fazendo uma entrevista e tudo mais. Aí a pessoa sente falta de algumas perguntas. E no final eu sempre falo, né? Tem alguma coisa que eu não perguntei e tudo mais. Daí eu falo, você não perguntou, né? Se eu sou casada, se eu tenho filhos, com quem eu moro. Eu falei, olha, nesse momento essas perguntas não são relevantes para mim, de fato, assim. O que eu queria ali era profissional, né? Mas e se ela tiver filho por conta de um benefício e tudo mais, né? Normalmente a gente fala, né? Me conta sobre você. Você acaba falando ali. Mas mesmo assim, a hora que chegar alguma proposta, você vai ver ali que tem, né? Algo para os filhos, né? Para o esposo e tudo mais. E né, normalmente quando a gente explica benefícios ali, a gente acaba falando, né? Então, por isso que eu não vejo tanto sentido assim em algumas perguntas, né? E aí, assim, às vezes as pessoas mesmo, né, acabam criando ali barreiras, porque ela me falou, eu senti falta dessas perguntas, mas falei pra ela, tá, você vai me falar, mas não é algo que faz sentido, né? Então, assim, nesse momento. Então, assim, eu não, pelo menos, igual eu falei, pelo menos nas que eu conduzo e tudo mais, não vejo sentido em ter pegadinhas. Quero saber sua pretensão, é isso, a expectativa. Normalmente eu já falo o salário antes, né? A gente pode chegar a ter tal valor na abordagem ali. Nem sempre a gente consegue abrir o salário, né? E aí não depende da gente, recrutador tem toda uma história ali por trás, mas quando dá, eu sempre falo, eu consigo chegar até tal valor. Não necessariamente vai ser aquele valor.
fato, né? Mas é para a pessoa ter uma ideia, o profissional ter uma ideia de até quando a gente pode chegar. E aí ele já fala, ó, para mim não dá, porque eu recebo muito mais, não faz sentido. Beleza, vida que segue, né? Então, é isso, assim, e eu já falo muito no começo para evitar muita coisa, para evitar muita situação complicada que eu sei que tem, que lá no final, eu já tive isso, tá? Contando aqui para vocês, de fazer um processo ali de trainee, enfim, e só no final eu descobri a remuneração e não dava, né? Não era condizente com o que eu precisava para viver na região. E é isso, assim, mas por isso que eu evito isso também, né? Não criar expectativas. Eu sempre falo, ó, tá dentro, não dá, não consigo chegar. Você vai querer conversar mesmo assim? Vou, não. Ah, beleza. Não consigo, porque é igual eu falo, né? Se a sua expectativa é 6, por exemplo, se a sua expectativa é 6, né? E aí eu consigo te oferecer 3, né? Não tem muito o que eu fazer, eu não vou conseguir te oferecer 6, provavelmente. Então eu já falo, né? Não dá. Assim. E é isso, assim, eu acho que a gente responder as perguntas, ouvir e responder com atenção ali, se não entendeu, falar, ó, você pode repetir para mim que eu não entendi essa pergunta. Isso acontece, é normal, né? A gente está aí para aprender. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ó, a Vânia comentou aqui que está sendo esclarecido, né? Que foi esclarecido. Obrigado, Vânia, pelo feedback. O Jamilson também. Sim, Leandro, obrigado, Jamilson. Vamos lá, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui as perguntas. Bom, a Vânia perguntou, né? Quando a gente está trabalhando e vai fazer uma entrevista, como falar, contar que queremos sair da empresa X? Vocês entendem como? Tá, assim, ó, é normal, tá? A gente querer mudar de carreira, né? De carreira, ó, de empresa, por N fatores, assim. Eu acho que a gente tem N motivos para querer sair de uma empresa, né? E cabe a nós decidir, a gente tem que, a gente como recrutador agora eu tô falando, a gente entende, né, que existem motivos para que as pessoas queiram sair das empresas, né? Então, assim, é que depende muito da situação, né? Eu vou falar para vocês, mas no geral eu pergunto, a pessoa fala, eu quero sair porque tá, né? Eu quero evolução de carreira, não tenho mais possibilidade de crescimento, eu quero crescer, quero aprender novas ferramentas, novas tecnologias, enfim, N fatores, né? Então, ok, né? Não tem muito que eu falar assim, não, porque você não está querendo ficar na empresa. Não, eu não sei o que se passa lá dentro, né? Então, é isso, é normal, gente, as pessoas estarem trabalhando e buscando oportunidades melhores. Só que assim, ó, normalmente a gente tem, né, algumas técnicas ali também para identificar quando a pessoa não quer exatamente sair da empresa, ela só quer receber uma proposta para chegar na empresa e né, falar, ó, recebi essa proposta, e a empresa cobra e fechou, tipo assim. A pessoa não vai sair, a gente consegue perceber. Nem sempre, né, mas a gente normalmente consegue pegar, assim. Então é isso, assim, não tem o que criar, digamos assim, né? A pessoa quer sair, fazer o quê, né? É uma opção dela, né? De sair da empresa. A gente não tem muito o que dizer disso, assim. A Vânia perguntou, é feio falar mal do local onde a gente está trabalhando atualmente, mas falaram o quê? Porque algo me levou a se candidatar em outra empresa. Tá, normalmente a gente eu digo para não falar de outras empresas, de outras chefias, né? É complicado, assim, porque é igual, esses dias eu comentei isso, né? Às vezes a empresa X para mim não é boa, mas para o meu colega é ótimo. Então, assim, às vezes ele está num setor que é muito bom e eu estou num setor que não é tão legal assim. Eu particularmente não gosto. Eu sempre gostei de ir na entrevista falar de mim, assim. Por que você quer sair? Porque eu quero evolução de carreira, eu sinto que eu estou estagnado. E isso aconteceu, de fato, assim. Eu sinto que eu estou estagnado, que eu não tenho mais para onde ir, né? Eu quero aprender novas ferramentas, novas técnicas. Eu quero evoluir como pessoa e como profissional. E ok, assim. Tipo, então, é isso, sabe? De fato, você fala a verdade, né?
A não ser, igual eu falei, por exemplo, né? O pessoal quer só receber uma contraproposta da empresa. Normalmente não fala a verdade daí, né? Tem gente que defende, assim, né? Fala que isso é certo e tal. Assim, o que eu acho, sabe? A gente, como recrutador, né? A gente tá ali fazendo o nosso trabalho, buscando os profissionais e tudo mais. E aí, assim, a pessoa, né, foi até o final ali, disposta a aceitar a proposta e tal. E aí chega depois e fala, recebeu uma contraproposta. Tudo bem, ok, isso acontece, né? Mas eu sempre digo isso, né? A empresa está esperando você sair para te fazer uma contraproposta, né? Eu passei por empresas assim que eu recebi aumento sem eu pedir, assim, porque né, a empresa tinha essa cultura, essa visão, né? Então é isso, não precisei pedir, assim, tanto que quando eu saí, porque já não dava. Eu de fato queria sair por questões de carreira, mas eu tive meu salário aumentado. Inclusive, quando eu pedi para sair, eu tive o salário aumentado. Então, assim, não foi por isso, já ia ser aumentado, porque o papel ali já estava pronto. Mas é isso, né? Igual eu falo, né? A empresa esperava você pedir para sair, para daí te oferecer uma proposta melhor, né? Ou uma evolução de cargo, não sei se seria interessante, né? Você permanecer ali. Então, a gente tem que pensar algumas coisinhas assim. E aí, falando, né? Criou-se toda uma expectativa no candidato, né? E aí a gente percebe que ele só queria, de fato, receber uma contraproposta. É complicadinho, né? Vou falar o meu sentimento, assim, né? Eu de fato, assim, não gosto tanto assim. Eu acho que a gente pode olhar o mercado, a gente pode entender, né? E como eu falei, né? Se você está numa empresa bacana, eles vão te oferecer uma proposta ali sem que você peça necessariamente para sair, porque a gente sabe que tem empresas que só funcionam assim. Você pedir para sair, você apresentar outra proposta. Mas é igual a pergunta que eu faço, né? Será que faz sentido você ficar numa empresa dessa forma? Ou ir para outra que vai te proporcionar um crescimento? Eu tive um caso recente que aconteceu isso, né? Eu estava acompanhando só. O profissional tinha 10 anos de casa, não, nos últimos 5 anos não teve evolução, enfim, por N fatores, né? Que não cabe a gente dizer aqui. Mas, e aí ele queria buscar uma melhoria. Quando ele apontou isso, ele foi promovido de cargo, teve aumento de salário e tal. Mas eu falei para ele, você vai ganhar praticamente a mesma coisa que a empresa atual ofereceu. Porque a empresa atual, né, enfim, era onde ele queria entrar e tudo mais. Ele acabou rejeitando, mas eu falei para ele, é bom a gente refletir esse tipo de situação, né? Eu acho que eu falei bastante agora, né? Mas eu queria explicar para vocês, assim, a minha visão, o que eu acho, né, de como eu sinto isso também, né, quando eu tô quando eu tô conduzindo, né, o processo seletivo, né. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode comentar aí que eu respondo para vocês, assim. Eu sei que talvez eu passei meio rapidinho, né, mas o que de fato eu queria falar era isso, assim, da questão dessas pegadinhas que é uma coisa que eu recebo muito, assim, no privado, né? Como que eu devo responder isso? É que, é igual eu falei, né? Não é como você deve, mas é você ali, né? Tipo, a tua história, né? Como que eu vou dizer para você, fale isso? Não dá, né? Porque a minha história, a minha vivência foi essa, então eu respondo dessa forma. Agora, se você teve uma vivência diferente, como que eu vou te falar para você responder a mesma vivência que eu tive, né? Não faz sentido, assim. Então, eu acho que é isso, assim, né? Uma coisa também que eu recebo muito, que o pessoal, né, me enche de dúvidas ali no privado, é a questão do motivo de saída. Existem muitos fatores, né, que determinam o motivo de saída. Por exemplo, teve alguém que me falou assim, eu saí porque teve redução de quadro, mas eu era melhor que outro funcionário, que outro colaborador, não sei o que, não sei o que. Gente, para aí, né? Porque a gente às vezes acha que é melhor, enfim. Mas aí a gente não pode dizer isso, né? Sou melhor, eu não sou. Mas teve uma redução de quadro, acabou, né? Por que você vai se delongar nisso? Né? Acabou, assim, teve uma redução de quadro. Não tem que fazer, alguém vai sair, né? Independente, assim, ou vai ser um mais velho de casa, ou um nem tanto, enfim, acontece isso. Então, ok, sabe? Então, essa é uma dúvida que o pessoal tem muito, assim. Término de contrato.
acabou o contrato. Ok, também, beleza. Contrato PJ, que tá tendo bastante, que é algo que eu tô vendo bastante também. Beleza. Então, assim, né, não adianta vocês quererem enfeitar uma coisa que é só aquilo. O que se saiu, né? Igual eu falei. Término de contrato. Acabou, né? Terminou o contrato. É isso. Tipo, não tem muita justificativa nesse sentido, assim. Então, é importante essa questão de ser assertivo, né? Como eu falei, responder, prestar atenção, responder o que é te perguntado. Tem feito muito e focar em contar todas as experiências, teus resultados, tua história, tua trajetória profissional ali. Porque eu percebo que muita gente, quando a gente pergunta qual que é o teu principal, sei lá, projeto, né? Durante a sua trajetória, a pessoa não sabe dizer assim. Ou o principal desafio que você enfrentou no seu trabalho. Então é importante vocês sentarem, analisarem o que vocês já fizeram, escrever se for necessário, refletir, né? Falar, opa, eu já fiz isso, olha que legal. Às vezes, quando eu tenho, né, algum cliente assim, ele fala, nossa, eu já fiz isso e não tinha prestado atenção o quão relevante isso é. Então, isso é bem importante, né? A gente ter essa, essa questão. E aí, também, uma vez eu fiz um formulário que eu estou até para publicar mais detalhes dele, na verdade. E aí, assim, teve uma pessoa que respondeu assim, né, que falava demais, que é um assunto que a gente já falou aqui, né? Tomar cuidado com isso e responder a verdade e de acordo com o que eu acredito, né? É muito relativo isso, né? E falar, é verdade. Que verdade, né? Claro que tem coisas que a gente sabe que é errado, enfim, então. A gente tá falando aqui de verdade, né? A minha verdade pode não ser a mesma que a sua verdade, né? Enfim, isso acontece, comum, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da verdade, né? Que verdade é essa, né? E também a gente sabe respeitar a opinião do próximo nesse sentido também, né? E aí, de acordo com o que eu acredito, né? Claro, a gente tem crenças, a gente tem pensamentos e tal, mas é igual eu falei, né? Que verdade que é essa, né? Não sei. Difícil de dizer, porque eu não conversei com a profissional ou o profissional. Então, eu acho que é isso, assim. Essa verdade é relativa, né? É igual eu falei, que a verdade para você pode não ser para mim. Claro que quando a gente está no processo seletivo, a gente não faz esse julgamento ali, né? Pelo amor de Deus, a gente não tá ali para julgar ninguém, a gente tá para ouvir e entender se faz sentido para a posição, né? Mas, né, é bom dar uma refletida nesse sentido, assim. As pessoas falam também, assim, de seguir a linha de raciocínio, né? De fato, assim, às vezes se torna um pouquinho complicado mesmo. Às vezes eu esqueço datas e é normal, assim, não lembro. Mas você tem que entender, né, onde você começou, onde você, né, foi evoluindo e aonde que você está agora. Isso é importante você saber, assim. Para você saber contar, de fato, né? Mas igual eu falei, eu escrevo muito, então eu anoto as coisas importantes para depois eu lembrar, enfim. Resultados importantes que eu tive também, então é isso, sabe? Eu acho que é como eu falei, a gente precisa se conhecer. Não, a gente não vai saber falar, né? Como eu digo, né? Quem é melhor para falar de nós do que nós mesmos. Então, é sobre isso. E também falam assim, como chamar a atenção do recrutador, né? É que, assim, também é muito relativo, né? Mas eu acho que você mostrar que tem as competências para aquela vaga que você quer, aquela vaga, com certeza chama atenção, né? Trazer os resultados, então, mostrar que você estudou de fato, que você está preparado para assumir aquela posição, com certeza, né? Isso é um diferencial muito grande. Agora, se você chegar assim, né? Chegar ali meio que não querendo participar, e isso acontece, né? Meio que não respondendo, sabe? Tem alguns profissionais que nem ficam nervosos, mas podem fazer pouco caso ali e tudo mais, isso acontece. Mas, igual eu falei, a gente está ali para ouvir, para conversar, para entender as experiências e tudo mais. Então, é isso. E, igual eu falei, né? Falar das minhas experiências é uma dúvida. Por exemplo, né? É a gente que tem que contar das nossas experiências. Leandro,
Que vaga que, por exemplo, eu faço recrutamento de seleção. É muito genérico, né? Mas que vaga que você já fez? Eu já trabalhei com desenvolvedor iOS, desenvolvedor Android, head comercial, analista financeiro. Então, assim, é você saber contar o que você exatamente fez. Que legal. E quantas vagas você fez? Né? Você sabe falar, né? Tantas vagas por mês, tantas horas de entrevista. Claro que tem algumas coisas que são valores aproximados que a gente não saberia certinho, mas alguns resultados a gente consegue falar bem precisamente, né? E não tem, igual eu sempre falo, não tem como eu falar todas as posições que eu já tive, que eu já conduzi, né, nesse tempo, mas as principais eu sempre costumo falar, assim, né? E aí vai depender muito também da vaga que eu estou me candidatando, né? Ou da conversa que a gente está tendo, por exemplo, né? Então isso é importante também. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta. Do Jamilson. Leandro, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Fui convidado para um processo seletivo, uma empresa que para mim era excelente empresa. Eu estava com bastante vontade de fazer parte do quadro dessa empresa. Me preparei, fui ler, fui escrever redações, Excel, tudo aquilo que a empresa e a vaga me pedia. Preparei para a seleção. E quando chegamos na seleção, a entrevista não durou 10 minutos. Trouxe e fiquei sem mostrar as minhas qualidades, sem mostrar o que eu podia para a empresa. E depois de 2 dias, não pegou o resto aqui. Mas provavelmente depois de 2 dias deve ter vindo a negativa, né? Então, aí depende, né? Por exemplo, às vezes a conversa não fluiu, às vezes, não sei, às vezes você não soube. É igual eu falo, às vezes a pessoa tá nervosa, ela dá uma travada ali e não vai. A gente vai falando, não vai. Então, é isso, assim, tipo, tem muitos fatores, né? Ou às vezes o recrutador, tipo, ou o selecionador, né? A gente sabe que existe, não tava ali muito querendo te ouvir, isso acontece também. Mas teria que. É que pegou só uma parte ali da história. Mas eu acho que eu sempre falo, né? Tipo, tá, 10 minutos é pouco, assim, eu considero, né? Mas a gente tá. Não necessariamente o tempo vai dizer, né? E sim o que você me trouxe de informação, né? Às vezes eu faço entrevista ali de meia hora, 40 minutos, que vale mais do que de 1 hora e meia, porque a pessoa veio preparada, trouxe informações, trouxe tudo mais. Então adianta muito o trabalho, né? Tanto o meu quanto dela. E aí rendeu, assim como às vezes tem gente que fala por 1 hora e não faz sentido e a gente precisa estar cortando ali, né? Porque senão fica uma conversa muito longa e daí não vai render o que esperava, né? Tá. O Darkson, acredito que eu falei certo o teu nome. Me corrija aí se não falei. Boa tarde, Leandro. Eu participei de um processo seletivo no qual o entrevistador questionou se eu conhecia a empresa. Respondi que sim, que inclusive havia nossa, gente, olha. Havia efetuado uma pesquisa de campo e havia identificado um problema comercial. O que fazer neste caso? Pelo que eu entendi, você fez uma pesquisa sobre a empresa, você identificou um problema comercial. Eu acho que é isso, assim. Tá, assim, ó, eu que fui da área de pesquisa, né? Quando a gente fala que identificou alguma coisa, a gente tem que estar muito bem fundamentado, seja em resultados, números, o que for, né? Eu não sei como que você fez essa pesquisa, mas quando a gente mostra uma pesquisa, a gente vai ter gente ali questionando, perguntando e tudo mais, porque eu falar só que tem alguma coisa aqui, talvez não faça sentido. Agora eu mostrar com dados, com números, enfim, com informações aí, faz, né? Mas é igual eu falei, não sei como que você percebeu isso, né? É muito difícil a gente de fora ter acesso à informação de algumas coisas muito particulares, né? Teria que rever isso se realmente e né, se tiver uma oportunidade ali, você perguntar, né? Ó, eu tava lendo isso aqui, eu vi isso aqui, como que é, né, e tal. Mas assim, esse problema comercial, principalmente de empresa grande, né, que a gente tá falando, você vai ter que, a gente já tá falando um problema, então é algo não tão legal, né?
tem que estar estruturado ali, né? Porque não adianta você chegar e falar que identificou o problema, mas aí eles vão querer saber o porquê. Né? Como que você identificou, o que você fez, que metodologia você utilizou. Porque às vezes não é um problema. Isso acontece, né, quando a gente faz pesquisa e tudo mais. Não necessariamente às vezes é um problema, tá? É só porque às vezes é algo de fora, assim. Ou algum dado preenchido errado, isso acontece muito, né? E aí o Darkson complementou aqui, sim, inclusive os entrevistados confirmaram que tinha dificuldade, né? Assim, é porque eu não sei exatamente o que é, daí fica difícil de falar aqui, né? Assim, uma pesquisa de campo, tá. A gente sabe que pesquisa, ela, como eu disse, ela tem que ser muito bem fundamentada. Aí entra um pouquinho da estatística, se tiver números. É uma coisa ali, né? Metodologia que você usou, enfim. E os entrevistados trouxeram também, ok, né? Mas provavelmente na hora de falar ali, poucos vão trazer e falar, ó, é isso mesmo, eu percebi isso. O que é, né? Teria que ter um contexto aí para entender e você ter uma oportunidade de questionar, de repente, essa informação, né? Provavelmente o recrutador ali, a primeira etapa, não vai conseguir trazer esse dado para você. Teria que ser alguém, provavelmente, da área, alguém técnico. Mas aí, talvez, né, provavelmente a empresa já não queira abrir informação também, isso pode acontecer. Então, como eu não sei o que é, fica difícil a gente falar, né? Você identificou ali um problema e tal. Se você tiver segurança e sentir que deve, vai lá, né? Quem sabe é o teu diferencial. Mas assim, igual eu falei, né? O recrutador ali normalmente não vai entender muito bem se for algo muito técnico, né? Porque a gente está ali mais para entender se faz sentido para a vaga, para avaliar comportamental, fit, cultural, enfim. É mais nesse sentido, assim, agora, numa entrevista técnica, provavelmente alguém vai saber te dizer o que acontece, ou não também, né? Ou se não tem nada, ou se tem, o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas é difícil a gente trazer muita informação solta. Eu sempre falo, por eu vim dessa questão de pesquisa, né? Tudo tem que ser muito bem fundamentado, porque a gente falar aqui é muito fácil. Né? Agora, fundamentar as informações aí é mais complicadinho. Porque, né, falar, todo mundo fala, agora trazer dados, resultados, aí muda um pouquinho. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas acho que eu te respondi, né? Espero que sim. Mais alguma dúvida, gente? Alguma perguntinha? Eu sei que eu falo bastante, né? Mas, como eu falei, eu gosto de entregar um bom conteúdo em pouco tempo. Isso que a gente já está indo para, deixa eu ver, 43 minutos, então já está um bom tempo de live. Né? Deixa eu ver aqui. Eu acredito que não tenho mais dúvidas aqui, né? Eu acabei mostrando o nome dos profissionais aqui, mas eu acredito que, né, se perguntaram, provavelmente não tenha problema em mostrar aqui, mas qualquer coisa vocês me chamam ali no privado e a gente conversa, tá? Sobre essa questão, assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que e às vezes eu encerro a live e não vejo, né? Ó, é uma ótima pergunta, Darks. Tem tempo médio para uma boa entrevista? Tá, é que assim, ó, igual você falou, 10 minutos. Não foi você que falou. Foi o Jamilson. 10 minutos é muito pouco pra gente sentir e avaliar alguma coisa. Mas eu acho que mais que o tempo é se o profissional soube se expressar, se você soube falar o que precisava, né? Porque não adianta você ficar ali uma hora falando, sendo que você fala o que não, nem precisa. Agora, se você passou ali 40 minutos, falou o que foi te perguntado, respondeu, beleza, assim, né? Eu não vou muito no tempo, né? Eu vou por entender o que o profissional está me passando. E o feeling, né, que a gente tem, né? Que às vezes a gente vai conversando algumas outras coisas, assim, traz situações que isso acontece comigo, né? Eu lembro de alguma coisinha, eu trago aqui. E pode ser que estenda um pouquinho, mas assim,
Eu não vejo que tem um tempo, né? As pessoas atrelam, às vezes, a 1 hora e meia, significa que foi uma boa entrevista, e não necessariamente, né? A gente tem N fatores ali, assim como pode ser que foi, enfim. Não necessariamente o tempo, mas eu acho que a qualidade das informações que você trouxe ali, isso é bem importante. Tá? Eu acho que é isso, gente. Consegui falar um pouquinho para vocês. Como eu sempre falo, né? Normalmente eu trago situações que os profissionais estão me chamando no privado aqui, e eu vejo que dá pegando, assim, que é as principais dúvidas, e eu acho que é bom a gente falar, né, para atingir um público maior, do que se eu falar, responder um por um ali, e aí, né, não vai atingir os profissionais que querem também essa informação e talvez não me perguntem. Mas da minha parte era isso por hoje, né? Eu acredito que não tenho mais dúvidas. Eu agradeço a atenção de vocês. E sextou, né? É isso, assim, um abraço, um ótimo fim de semana. A gente se vê. Quem não me seguiu, me segue, ou pode solicitar conexão. Eu sempre estou postando dicas aqui, artigos, vídeo também, né? Vídeo nem tanto, né? Eu faço mais live agora. Mas eu sempre estou ali compartilhando alguma coisa no Story também. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Um bom fim de semana. E até a próxima.